Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre a história da psicologia, e tendo continuidade em relação à aula passada, ainda falaremos sobre a história da psicologia clínica e o desenvolvimento da psicanálise. Esse desenvolvimento se dá a partir da consideração sobre a questão da loucura da doença mental. De certa maneira, continuaremos esta aula do passado, então, sobre alguns entendimentos sobre os aspectos de tratamento dessas doenças mentais. Pensando-se que, num recorte de tempo, nas primeiras décadas do século passado, em 1935, um neurologista português chamado Egas Muniz, ele realiza uma técnica nova de redução dos comportamentos considerados inadequados para a sociedade daquela época, por meio da introdução de um objeto metálico na base do crânio, via nasal, a parte do cérebro era destruída e isso produzia um dano cerebral que dava origem, era origem, dava consequência, trazia consequências para a alteração do comportamento. As pessoas, em geral, ficavam mudas, com poucos reflexos, e elas passavam a não incomodar mais as outras pessoas que conviviam com ela. Essa técnica foi considerada inovadora no seu início, mas com o passar do tempo, ela perde grande parte da sua respeitabilidade, principalmente porque ela deixa de fazer parte dos tratamentos considerados humanizados ou humanizados. Então, aqui, né, pensando-se nisso que nós falamos agora, vários anos depois, estudos controlados e aí já de longo prazo sobre os resultados dessa técnica acabam contrariando a sua utilização, não indicando a sua utilização, por ressaltar a ausência de emoção, movimentos retardados, inércia, falta de iniciativa, mudez. A pessoa ficava apagada, literalmente, né? Ficava totalmente excluída e sem ação e sem, principalmente, poder decisório. Tratamentos mais radicais, como a insulinoterapia e a eletroconvulsoterapia, elas induziam a um estado de coma. A insulinoterapia era a utilização de grandes quantidades de insulina que produziam uma espécie de choque, uma espécie de coma nas pessoas. Tanto a insulinoterapia quanto a aplicação de eletrochoque, elas tinham por objetivo causar diminuição de muitos comportamentos e de muitas alterações advindas do estado psiquiátrico alterado. Até os dias atuais, o eletrochoque tem sido utilizado e vários estudos surgem ao longo desse tempo. Existe ainda vários estudos contemporâneos atuais, atualizados, indicando a eficácia do eletrochoque quando aplicado seguindo certos padrões clínicos, né, e procurando, se não, trazer sofrimento para o paciente. Ainda tem muita discussão a respeito disso. Uma grande classe da sociedade de médicos psiquiatras alegam que se trata de um tratamento eficiente e não desumanizante. E eles reforçam muito essa ideia de que é necessário que haja, então, um ambiente propício para isso, com monitoração de batimento cardíaco, com o uso de anestesia, etc, etc. O consenso da sociedade médica é seguir esse critério como um procedimento, um dos procedimentos, né, que se possa realizar com esse intuito, com essa intenção de dar ao paciente um pouco mais
de alívio e de redução desses sintomas que tanto interferem na sua vida. Meados do século XX foram desenvolvidas as primeiras drogas psicoativas. Nós falamos de todo remédio, de toda medicação que tem que tem um efeito no campo psiquiátrico, de substâncias ou de drogas psicoativas. Né? E no começo do século XX surgem algumas que não curam, e nós sabemos hoje que nenhuma droga vai curar necessariamente as dificuldades, os problemas e as doenças mentais. Entretanto, elas aliviam os sintomas dessas mesmas doenças e muitas vezes elas trazem estabilidade para que a pessoa possa, de maneira mais ou menos equilibrada, voltar à sociedade, realizar suas atividades, ser alguém produtivo. A primeira medicação que surge é a clorpromazina, que é também conhecido como Ampliquitil. É uma medicação que até hoje é comercializada, é uma medicação de baixíssimo custo e que apresenta bons resultados no que diz respeito à estabilização de certos sintomas. Durante os séculos XVII de 17 a 19 surgem algumas outras técnicas, né, para tratamento de doenças físicas e mentais, e elas foram amplamente utilizadas. Um sujeito chamado Franz Anton Mesmer, ele defendia o uso da energia magnética, e segundo ele, essa energia magnética influenciava o corpo humano, permitindo curas. É o que se passou a conhecer depois por mesmerismo, uma técnica até que ainda hoje encontra alguns adeptos. Na época, Mesmer havia sido expulso da Universidade de Viena e foi inclusive proibido de exercer a medicina. Ele foi para Paris. Em Paris ele ganha bastante fama com esse método. Alguns biógrafos dizem que Mesmer era muito conhecido de muitos artistas, de pessoas famosas, de pessoas que influenciavam a sociedade de uma maneira geral, e por isso ele ganha muita fama, mas também ganha muitos críticos. Ele passa um tempo trabalhando lá e depois de alguns anos, seu método também foi rejeitado porque não havia cientificidade, o que entre nós significa dizer que não havia uma uma presença, uma constante na técnica e no resultado. Isso é uma falta de cientificismo. E aí, então, quando as pessoas começam a perceber que a Mesmer agia de alguma forma para determinados grupos de pessoas de forma diferente para outros, não tendo essa regularidade na sua técnica, ele acaba também, esse modelo acaba sendo rejeitado, o seu trabalho é rejeitado. Em 1841, um médico e cirurgião inglês, James Braid, ele havia assistido uma demonstração de hipnose de um sujeito que trabalhava também como mesmerizador. Esse sujeito suíço se chamava Charles de La Fontaine. Braid era extremamente cético quanto a essa técnica, ele achava que não tinha validade, que não funcionava, que a hipnose não era nada, mas ele foi observando algumas reações, principalmente em relação à indução ao. Ele assiste uma demonstração dessa, fica bastante impressionado, chega em casa, comenta sobre o que ele viu, e ele tenta fazer um teste com a esposa dele e um amigo dele, e ele também percebe que, usando dessa técnica, seguindo os mesmos passos que o mesmerizador havia usado na apresentação que ele tinha assistido, isso também acabou causando alguns efeitos nessas cobaias que eram a esposa e o amigo dele. Com esse tipo de experimento, ele então começa a perceber que o magnetismo não seria um caminho viável, né? Um caminho de grande importância, mas o que poderia causar bastante efeito, o que seria então para ele uma questão promissora a respeito de uma ciência que pudesse
trazer grandes efeitos seria então a hipnose, a indução ao sono por meio de uma sugestão. Então ele conclui que a hipnose é uma forma de sono induzida pela sugestão em um estreitamento da atenção. E é isso que a hipnose faz até hoje, que é reduzir a atenção, deixar uma atenção mais focada em determinado ponto, esquecer todo o seu aspecto circundante, sua realidade circundante, e induzir a pessoa a um relaxamento com posterior aprofundamento num sono. Mas não é um sono inconsciente, a pessoa vai se desligando, mas permanece, de certa forma, com uma funcionalidade. Na França, Ambroise Auguste Le Beau, ele inicia lá em 1864 a prática da hipnose, vejam como isso é antigo. Ele alegava ter realizado várias curas de doenças físicas por meio da hipnose, vai ganhando bastante fama, abre uma segunda clínica de hipnose, né? Na verdade, é aberta uma segunda clínica de hipnose por conta da fama que essa técnica ganha. Jean-Martin Charcot abre então essa clínica que trabalha com hipnose lá. Para essa clínica vai um jovem médico que veio de Viena em 1885 para fazer um treinamento para aprender com Charcot essa técnica, né, de tratamentos histéricos, de pacientes histéricos. Os pacientes histéricos, a histeria, é uma condição que traz para o corpo alterações, né, nesse corpo, mas sem uma origem física. É uma manifestação da psique, de um psiquismo, como um alerta, como um sintoma, e esse sintoma se transfere para o corpo. Então, o grande problema da histeria era, então, que não havia uma causa física, mas havia uma doença instalada, havia sintomas importantes. Muitos médicos se debruçavam, né, no estudo da histeria, e isso vai ganhando uma notoriedade muito grande. A psicossomática, que é a junção, né, da psiquiatria com a psicologia, que é a junção da medicina com a psicologia, surge também com esse grande dilema do que seria o histérico. Para essa clínica de Charcot, então, quem vai lá tentar fazer um curso, tentar aprender um pouco mais sobre esse caminho, né, a respeito da hipnose, era o jovem médico, que nós conhecemos muito bem. Freud ele nasceu na época numa região do Império Austro-Húngaro, em 1856. Ele era filho de um comerciante de lãs, o Jacob Freud. Ele recebeu educação e crenças da religião judaica e depois, já homem feito, ele fazia muitas críticas à religião, mas ele sempre, né, e sempre cotidianamente ele se considerava como o pai dele não era uma pessoa com muitos recursos financeiros, era um sujeito trabalhador. A família depois vai mudar para Viena, e em Viena mesmo eles já encontram um antissemitismo, né, um movimento antissemita muito forte, né, contrário aos judeus. E isso causa, pelo menos nos primeiros anos, para a família de Freud muita dificuldade. Ele era considerado um estudante bastante sério. A biografia dele fala, né, que ele tinha muita necessidade de ser reconhecido por parte do seu pai e, de maneira geral, por parte de figuras de autoridade. Freud era um sujeito extremamente inteligente e ele tinha proficiência em alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, hebraico, latim e grego. Ele falava todas essas línguas com fluência. Ele se forma em medicina em 1881, realiza várias pesquisas com células nervosas, né? Ele já tinha um pouco dessa questão, se trabalhar a fisiologia do aparelho nervoso. Ele começa a
fazer algumas pesquisas na época de faculdade. Depois da faculdade, ele passa alguns anos em vários departamentos do Hospital Geral de Viena. Ele encontra, né, ele passa a ter contato com as primeiras pacientes histéricas, e ele toma conhecimento de um interessante caso de uma histeria que era tratado por um colega seu, esse sujeito que aparece aqui no vídeo, o Joseph Breuer. Segundo a psicanálise, então, a histeria seria uma neurose complexa caracterizada pela instabilidade emocional. O que significa isso? Uma neurose é um quadro repleto de sintomas, repleto de características próprias, né, que ganha muita ênfase através da instabilidade emocional. Certos conflitos interiores eles vão se manifestando em sintomas físicos, como paralisia, cegueira, gagueira, surdez, etc. As pessoas histéricas frequentemente perdem o autocontrole devido a um pânico extremo. Isso é um quadro, que vocês estão vendo aí, é um quadro de uma demonstração de Charcot. Charcot, toda terça-feira, ele reunia os estudantes e ele apresentava, então, a sua técnica de hipnose para esses estudantes. Todos eles se sentavam, né, e tiravam dúvidas e muitos deles, surpreendidos, queriam saber mais e mais sobre essa técnica. Vejam aí que tem alguns cirurgiões com avental grande amarrado na cintura, né? A medicina ainda estava num processo bastante incipiente, embora seja uma ciência que tenha pelo menos 25, 24 séculos de existência. Mas aqui, nesse processo, existe uma certa consolidação das técnicas científicas. E aqui, então, isso também é percebido, né, pelo modelo de repetição e de cientificidade dessas discussões. Em 1885, Freud consegue uma bolsa para estudar histeria e hipnose sob orientação de Charcot, lá em Paris. Jean-Martin Charcot estava no auge da sua fama, da sua influência acadêmica, com seus ensinamentos, num hospital lá em Paris chamado La Salpêtrière, que era conhecido como a Meca da neurologia, né? onde abarcava os principais estudos no ramo. Conforme eu já falei, a grande atração eram as demonstrações de Charcot dos fenômenos histéricos, com a plateia sempre repleta de pessoas, né? E ele demonstrando hipnose, a histeria. Freud mesmo tinha assistido a essas demonstrações. Charcot afirmava que esses sintomas estavam ligados no corpo, mas tinham algumas origens psicológicas. Já em 1886, Freud estabelece um consultório lá em Viena. A sua especialidade era o tratamento da histeria, mas ele se utiliza ainda de métodos convencionais. E esses métodos eram sempre ligados a banhos, massagens, cura pelo repouso, porque não havia ainda uma cientificidade, uma regularidade e não havia principalmente conhecimento de outras técnicas que pudessem ser mais eficientes. Depois de algum tempo, Freud conclui que esses procedimentos não eram eficazes, ele toma conta disso, ele toma consciência disso, ele vai para a França, estuda lá hipnose na escola de Nantes e tenta se aprimorar um pouquinho mais. Ao tratar uma paciente, ele descobriu que muitos dos seus medos estavam relacionados a conhecimentos e acontecimentos da infância. Alguns dos seus sintomas eram aliviados pela lembrança desses fatos e outros pela sugestão hipnótica. Mas Freud não considerou seu caso bem-sucedido. Freud relata em algumas cartas, na sua biografia, inclusive, que não era bem-sucedida a técnica da hipnose, porque os pacientes que eram hipnotizados por ele, muitos deles se curavam, mas uma outra grande quantidade de pacientes
voltavam, esses sintomas voltavam, às vezes voltavam da mesma forma, às vezes voltavam de formas diferentes. Conta-se muitas vezes que os pacientes ou os parentes dos pacientes batiam a porta da casa de Freud já de madrugada, desesperados, querendo que o Dr. Freud consertasse ou que realizasse uma outra nova sessão, porque os sintomas todos haviam voltado. A doença, por essas razões, Freud vai ficando cada vez mais insatisfeito com a hipnose. Nem todos os pacientes podiam ser hipnotizados. Alguns apresentavam melhoras em graus diferentes, muitas vezes apenas temporariamente. Então, vamos pensar no que poderia ser feito em relação a essa técnica, e aí ele começa a confiar quase que intuitivamente num método que ele depois, mais tarde, vai chamar método de associação livre, na qual ele pedia que os pacientes descrevessem tudo que lhes vinha à mente, e aí no início ele se refere a essa técnica como método de Breuer, depois como análise psíquica e finalmente como psicanálise. Além dessa técnica, Freud passa a considerar os sonhos como uma via real para o inconsciente, como uma ferramenta valiosa para investigar a mente inconsciente. E ele vai dar várias significações para o processo onírico, para o processo de sonhar. De acordo com essa teoria, os conteúdos latentes dos sonhos, eles representariam os desejos reprimidos. E aí, para tentar compreender o que seriam esses desejos, ele precisava decifrar e interpretar essa linguagem pelos sonhos. Em 1900, ele publica um livro extremamente importante, ainda para o meio psicanalítico, intitulado A Interpretação dos Sonhos. É, sem dúvida, um dos livros mais importantes que o Freud publica, apesar de toda a sua obra ser bastante farta, bastante profícua, né? E a partir desse livro, então, ele reafirma essa ideia de que o sonho seria uma das maiores vias, uma das vias mais valiosas para se alcançar o inconsciente. Ele diz que os lapsos na falha na escrita, falhas temporárias de memória, erros triviais, esses acidentes e percalços aparentemente triviais, seriam importantes eventos, indicativos de conflitos e desejos inconscientes. E muitas vezes esse material é trabalhado por meio de uma interpretação de sonhos. Já no início do século XX, Freud cria então uma teoria chamada teoria psicossexual, do desenvolvimento da personalidade, alegando que cada pessoa progride por meio de estágios, e são estágios que para ele vão acompanhando o próprio desenvolvimento psicofísico. A teoria se chama teoria psicossexual, mas é uma teoria que trabalha as questões desse desenvolvimento aí. E as relações e as limitações de cada sujeito ao meio em que vive. Posteriormente, ele vem trabalhando uma ideia aqui, que é considerada como a segunda teoria tópica, né? Porque Freud vai se basear, então, nessas três estruturas todas que vão interagindo ou vão agindo de forma exacerbada ou, às vezes, de forma falha em algum aspecto desses, e que vai compor todo o traço e todo o meio de respostas para a pessoa em relação à sociedade, em relação a ela mesma. Freud vai dizer que existem três estruturas principais, chamada id, ego e superego. Elas trabalhariam como se fosse uma balança, dois pratos de uma balança, e um elemento central que representaria então todas as ações e respostas do sujeito à vida. Depois do final da Primeira Guerra,
ele ganha fama como terapeuta, e muitas pessoas no seu consultório, embora ele não fosse tão apegado ao atendimento clínico, ele sempre gostava, sempre prezava pelo entendimento da natureza humana, da natureza de poder ajudar, inclusive, as pessoas, né? As coisas eu vou pulando porque são coisas específicas que vão entrar na disciplina de psicanálise, então aqui a gente pode apresentar mais amplamente o quadro sobre a vida, né, e alguns aspectos de Freud. Vamos lembrar que não existia ainda uma técnica totalmente elaborada sobre o que fosse a psicanálise, né? Então, o trabalho com o paciente, o trabalho psicanalítico, né? A terapia, ela, quando começa com Freud, ela dura algumas semanas, raramente ela passaria de 2 meses, e aí com o tempo, mais tarde, na medida em que Freud vai aprimorando a sua teoria e a técnica, ela se torna, né, a psicanálise se torna então um processo que geralmente leva. Em 1938, Freud deixou a sua casa em Viena para se exilar em Londres devido à ameaça nazista por conta da Segunda Guerra. E ele passa a atender no consultório novo, né? Ele continua seus estudos. A sua filha Ana estabelece também a sua clínica de terapia infantil em frente ao consultório do seu pai. Freud atende pacientes até algumas semanas antes de morrer, às 3 da manhã, no dia 22 de setembro de 1939. Ele tratava uma questão importante de um câncer de mandíbula e que fatalmente o levou. Freud tem uma importância gigantesca para a psicanálise, ele é o fundador da psicanálise, ele tem uma importância gigantesca para a psicologia de uma forma geral, porque ele inicia seus estudos e indica vários caminhos importantes. Muitos outros teóricos seguiram esses caminhos e devem a Freud toda essa construção de um entendimento sobre o estudo da psique, sobre o estudo das condições humanas e dos seus processos psicofísicos de adoecimento, perdão. Então nós temos que levar em consideração essas grandes descobertas de Freud, lembrando que, para além de Freud, vários outros teóricos surgiram, vários outros teóricos trouxeram o seu entendimento e novas descobertas sobre esse processo de se pensar o que seja a natureza humana e as suas manifestações interiores no relacionamento entre os campos consciente e inconsciente.